Oi, gente, vamos bater um papo? O vídeo a seguir tá massa. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos. Um beijo pra você. Oi, gente, boa noite. Vamos bater um papo? Está com uma convidada especial, uma aluna minha querida, que já tem 6 anos estudando medicina, já está na residência médica, né? Esse ano, o último ano da universidade é residência, eles têm que ficar nos hospitais e colocando em prática tudo aquilo que aprenderam. Ela estuda na UPE, que é na Universidade de Pernambuco. Está nos últimos meses, né, Isis? Se apresenta para nós, Isis. Isis. Olá, boa noite, Serginho. Meu nome é Isis, eu sou estudante de medicina da Universidade de Pernambuco. Estou nos últimos meses de curso, faltando só mais um pouquinho para me formar e começar já a enfrentar esse mercado de trabalho, nessa loucura que a gente está. Oi, Isis, como vocês assim conversam entre vocês da turma em relação a essa coisa de começar a fazer a residência para daqui a pouco estar atuando de fato nessa pandemia que assola o planeta, considerando que a última pandemia que a gente teve, a gente nem sonhava em existir ainda, né? Como que vocês estão lidando com isso nos hospitais, hein? Então, Serginho, é algo que a gente nunca viveu, né? Nossa geração, a sua geração, a gente teve doenças, eu não vou dizer parecidas, mas que assustaram o mundo há alguns anos. Em 2009, 2010, a gente teve gripe aviária, a gente teve surtos de H1N1, mas nada tão expressivo como o que a gente está vivendo hoje. Em nenhum momento do que a gente viveu, Olimpíadas foram adiadas, em nenhum momento houve esse isolamento social, houve tudo o que está acontecendo no mundo agora. E antes, acho que a gente sabia conduzir mais o paciente, a doença, do que agora. Agora a gente está estudando sobre, aprendendo sobre, sabe? Então, a gente ser lançado no mercado de trabalho agora ou já é meio assustador, né? Porque é uma doença que está cada vez mais crescente, que a gente ainda está aprendendo sobre a como tratar, e tratar que eu falo não é uma medicação específica, porque isso ainda está sendo estudado. É como manejar esse paciente, como aliviar o sofrimento dessa pessoa, sabe? Como é que vai dar conforto a essa pessoa, porque os protocolos mudaram para esse tipo de paciente. Então, acho que dá um pouco de medo, uma angústiazinha de ver aquela situação, de saber que a gente está ali ainda andando em gelo fino, assim, e dá medo também da gente pegar, porque acho que vocês viram, né, a quantidade de profissionais de saúde que está pegando, que está adquirindo. Eu tenho amigos que adquiriram, graças a Deus, estão bem, mas é um quantitativo alto que está adquirindo. Aí isso também deixa a gente meio angustiado. Oi, Isis, essa questão de alguns países da Europa, eu estava olhando o Reino Unido, hoje saiu em alguns jornais, que alguns países do Reino Unido, na Europa, eles estão já testando algumas vacinas em pessoas para o... Como assim isso chega para vocês, essas informações? Quando elas chegam já através de estudos científicos já publicados ou chegam antes de ser publicados, porque tem que chegar mais rápido quanto antes? Assim, a gente trabalha em medicina baseada em evidências. O que é isso? Quando a gente prescreve um remédio, a gente prescreve porque tem estudos feitos sobre aquele remédio. Então, eles sabem que é melhor para tal paciente, melhor para tal faixa etária, para tal doença. Tem que ter estudos sobre esse remédio. Então, assim, em relação ao... Estão sendo feitos estudos para uma possível vacina, mas aí vai ser mais uma prevenção. Estão sendo feitos estudos sobre remédios para usar agora, na crise, o paciente agudo. Essas medicações que estão sendo usadas fora, tem estudos sobre ela. E aí a gente, na área médica, a gente lê o estudo e vai vendo o que é que os pesquisadores descobriram a respeito da droga. Eu recomendo as pessoas não se automedicarem, porque às vezes isso é um perigo para a gente. A gente toma medicação
como se não tivesse nenhum problema. Mas tem, toda medicação tem seu efeito colateral, e alguns são muito sérios, sabe? Então, para a gente usar uma droga, uma vacina, estão sendo feitos estudos, o Brasil está sendo muito bom nisso, inclusive, e eu espero que em pouco tempo a gente consiga alguma medicação para poder ajudar esses pacientes, diminuir a gravidade do quadro, diminuir a incidência do que está acontecendo, e possam ajudar mais pessoas. Muito triste do ponto de vista de alguns políticos não compreender o tamanho da representatividade deles dentro do contexto social do país. Porque a gente tem que começar a entender que enxergar um político não é só ver aqueles R$30 que eles dão, R$50, em troca de um voto nas periferias. Infelizmente isso acontece. Mas a gente saber cobrar deles e antes de votar neles, pesquisar de fato o histórico, né, de politicagem deles, para saber de fato quem é que a gente está colocando para representar. Porque eu fico muito triste de saber que o único estudante da área de infectologia e tal, que estava fazendo doutorado, foi cortada a bolsa do doutorado dele. É um momento para a gente ver que a gente tem que investir na ciência. Porque quem está estudando sobre remédio, sobre vacina, é a ciência. Não é político, não é é o cientista, é o estudante daquilo, sabe? É a pessoa que entende aquilo. Então a gente tem que investir na ciência. Bala não mata vírus. Não adianta a gente investir em coisas que não vão funcionar para a nossa sociedade. A gente tem muita gente boa em universidades, tanto públicas quanto privadas. Eu acho que a gente, como governo mexe em públicas, a gente tem que investir nas nossas universidades, nos nossos estudantes, em bolsas para incentivar o estudo. Além de ser uma oportunidade de vida para o estudante, é uma melhoria para a sociedade, sabe? É uma melhoria para o país. Eu acho que esse momento a gente está vendo como a ciência e o estudo é importante. Total, assim, eu espero que nossos políticos saiam com um pensamento de que tem que investir na nossa ciência, nas nossas universidades, nos nossos pesquisadores, nos CNPqs da vida, porque isso traz benefícios para a sociedade. Eu tenho convicção de que a roda de amigos que você frequenta é de pessoas que abraçam o outro e choram vendo o que está acontecendo com as outras pessoas. Como é que vocês lidam com essa situação? Vocês seguram o choro ali na hora e correm para uma sala específica? Como é que vocês lidam com essas emoções, hein? Acho que ao longo do curso, muitos momentos, a gente vai com a salinha chorar. Eu não consigo te dizer quantas vezes eu já caí no choro, atrás de um biombo ou numa salinha, por ver um paciente sofrendo. Agora, em relação a gente sabe como manejar, mas não é algo assim que a gente vê assim, é algo que tá disseminado, sabe? É algo que a gente fica com medo de pegar. É diferente de um infarto, de um paciente que sofre um acidente e a gente vai lá e ajuda. É uma doença que dá uma angústia, você querer fazer mais e não poder, e você também tá se expondo, e você chegar em casa também dá o medo de você contaminar quem tá em casa. A gente sabe que ter alguém sobre a nossa batuta, né, sobre os nossos cuidados, é difícil. Por exemplo, eu tenho minha mãe que já é idosa, é muito teimosa. Há poucos dias ela começou a compreender a necessidade de ficar em casa. E aí agora eu que vou comprar as coisas para ela, ou eu, Davi, enfim, a gente vai se revezando para tentar ao mínimo deixar ela sair na rua. Mas assim, é difícil porque ela inventa de fazer uma coisa lá embaixo, ela diz que vai fazer o seu... Enfim, eu não sei como é que funciona na tua casa, não é muito diferente, provavelmente. Não é. Mas, aqui meus pais, se pudessem... daqui a pouco a gente tem que amarrar eles na porta da geladeira, né? Foi um momento assim, durante o curso, que tu olhou assim e falou, eu realmente devia estar aqui. Eu estou no lugar certo, fazendo, estudando, me dedicando tanto por causa disso aqui que eu estou vendo agora esse professor fazer. Se não quiser citar o nome, não precisa, mas seria até interessante, até para o professor saber o quanto ele existe a representatividade, porque a gente tem que ter representatividade, né? Rapaz, eu acho que vários momentos no curso me fizeram ter certeza que eu estava no lugar certo, sabe?
Acho que desde o primeiro período, primeiro período a gente roda em unidade de saúde da família. Então, acho que desde lá eu já sabia que eu queria aquilo, que eu me encontrava ali, sabe? Que eu amava aquilo. Mas em relação a um professor assim, quando a gente está no 6º período, metade do curso, a gente roda em ginecologia e obstetrícia lá no CISAM, na maternidade da Encruzilhada. E eu tenho uma professora, a Kátia Machado, que pra mim, assim, eu quero ser uma médica como ela. Ela é ginecologista e obstetra. Eu não quero fazer pediatria, mas eu quero ser como ela, sabe? No sentido de atender a pessoa com um grau de intimidade. Eu acabava de conhecer o paciente, mas ela tratava a pessoa com um grau de intimidade que fazia com que a mulher contasse tudo da vida dela, sabe? Poderia ser uma idosa, uma religião diferente, uma menina mais nova, mas ela deixava a pessoa tão íntima assim, tão bem. Que massa, isso se chama anamnese inicialmente, né? A gente que é da saúde, tem esse compromisso de conhecer bem aquele que a gente está cuidando, né? Ter saber extrair o sorriso do outro quando a gente é visto, né? Isso é muito importante. Eu vou cutucar a onça com vara curta, que eu sempre brinco de falando isso com algumas pessoas, e claro que você é maravilhosa. Mas como é que vocês, assim, que são estudantes de medicina, vocês já tiveram contato com algum médico cubano que estava atuando no país, e tiveram a oportunidade de perguntar para ele como que foi essa relação dele vir para o Brasil atuar? Como que vocês enxergaram uma pessoa de outro lugar tratando os pacientes que vocês vão tratar no futuro próximo? Você teve essa oportunidade? Eu, particularmente, não tive contato com um médico cubano, mas aí eu sou do interior, né? Então, no meu interior, tinha médico cubano atendendo. E eu vi como fez diferença, sabe? Porque era um posto de saúde que nenhum médico daqui queria ir. E porque era muito precário. O meu interior é São Bento do Una, é longe pra caramba, então ninguém queria ir. E aí mandaram um médico cubano. E a população, meu amigo que morava no bairro, amou, todo mundo amou, porque precisavam de médico, não tinha. Ninguém queria ir e passaram a ter atendimento médico que anos que não tinham, sabe? Eu acho que é necessário, acho que tem muitas cidades do país ainda que não tem médicos, porque eu me incluo nessa, porque a gente não quer ir, porque é uma condição de estrutura muito ruim às vezes. Você trabalhar sem ter remédio, sem ter como ajudar a pessoa, é muito difícil. E digo isso porque eu já rodei em hospital aqui, que não vou citar nome, mas que não tinha nem soro. Então era assim, era complicado você querer ajudar e não pode, sabe? Então muita gente não quer ir. E aí, com os médicos cubanos, a população passou a ter um atendimento. Imagine 100 pessoas na rua. Se eu tiver 100 pessoas na rua, é muito mais fácil da gente se contaminar essas 100 e essas 100 levarem para casa, do que se tiver 30 pessoas na rua. Porque é claro que tem serviços que não vão parar. E que não podem parar, eu entendo. Tipo, farmácia, supermercado. Não pode parar. Aí eu vejo gente dizendo assim, Serginho. Mas se ele pode trabalhar numa farmácia, no supermercado, por que eu não posso abrir minha loja? Por que eu não posso ir, sabe, fazer qualquer outra coisa? Mas não é essa a lógica. A lógica é diminuir o quantitativo de pessoas na rua. Quanto mais gente em casa, menos contato social a gente tem para poder disseminar esse vírus. É melhor eu ter 30 pessoas só na rua do que eu ter 100 pessoas na rua. Essa é a ideia do isolamento. Todo mundo ficar em casa para tentar diminuir esse contato social de um passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. Essa é a ideia, sabe? Então, eu bato nessa tecla porque eu acho que eu acho que tem bairros ainda, na verdade, que as pessoas ainda estão achando que são imunes, assim, que nunca vão acontecer. A gente sempre acha que não pode acontecer com a gente, né? Verdade. Então, as pessoas acham que estão
nessa lógica, porque não tem condições. Não tem condições. A gente em banco de praça, conversando. Se fosse uma coisa urgente, sabe? Mas você ficar na rua se expondo seu familiar quando você volta para casa, a troco de quê? Isso é que eu tenho muita dificuldade ainda para entender. Sim, eu fico muito feliz de tê-la aqui nesse meu projeto. Agradeço de paixão mesmo, sou fã seu. E claro que a gente vai essa loucura passar, que a gente vai botar esse plano de treinamento em prática. Voltar, né? Muito obrigado, viu, minha linda? Se você deixar uma mensagem... Peço para quem estiver assistindo, a todos, lembre sempre de lavar a mão, usar máscara, ficar em casa sempre que puder, o tempo que puder, para a gente se proteger quem a gente ama e fazer com que isso vá embora logo do nosso país, do nosso planeta, o quanto antes, se Deus quiser. Eu que te agradeço e espero que nossos treinos rolem futuramente. Irão, pode ter certeza. Obrigado, espero. Obrigada a você.